Quem nos visita, levanta uma mão bem alta assim hoje aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Esse é o terceiro culto do ano. E eu tenho orado pedindo para que Deus nos conduza nesse primeiro mês, naquilo que nós vamos andar durante os outros. Amém? Semana passada eu falei sobre o que realmente importa. Eu falei sobre frutificar, falei sobre permanecer em Jesus e dar frutos, e frutos que permaneçam. E dentro disso está o discipulado, você orar para que você consiga ganhar alguém ou apresentar Jesus para alguém de forma prática. E eu espero que você que estava aqui. Eu quero começar essa mensagem hoje debaixo do temor e tremor. Sábado passado, ao terminar o culto, nós saímos, alguns jovens, algumas moças, nós fomos lanchar aqui perto. E conversamos, falamos sobre tudo, sobre Deus, sobre política. Eu fui para casa. Eu acredito que eu já cheguei aqui com aquela infecção, uns frios danados. Hoje está frio mesmo, mas é por causa das centrais de ar, né? E eu orei, dormi. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu acordei e comecei a orar. Comecei a orar e falei, meu Deus, o que é? Será que é mais uma virose, mais um negócio de novo? Eu acabei de sair de uma. Eu acho que eu nem tinha saído, eu estava na mesma ainda, né? Orei. Terminei de orar, não estava com sono. Caí na besteira de pegar o telefone. E vendo os stories, aquela parada de ver as coisas, eu vi uma história de um homem. De vez em quando eu via os vídeos dele. E quando eu comecei, o tema do vídeo era pastor fulano de tal é desmascarado. E eu comecei a lembrar que todos os vídeos, e quase todos os vídeos que eu vi, ou que eu cheguei a ver dele, eram vídeos condenando a igreja, falando das igrejas, falando de pastores, falando, sabe, da igreja Bola de Neve, falando dos ministérios, e ele estava mesmo ali destruindo as igrejas. E quase todos os vídeos, e rapidamente eu lembrei de todos os vídeos. Não, confesso que não vi muito, vi uns 10 vídeos dele, pequenos cortes de podcast, aquele negócio todo. Falando sobre seita, sobre heresia, sabe? Com muito peso. E meu coração se entristeceu. E eu fui continuar a orar. E na hora que eu comecei a ver esses stories, que ele caiu com a mulher, começou a falar que ele tinha um caso com ela, e aquele negócio todo, e não me interessa. Na mesma hora eu comecei a orar, e saltou no meu coração o Salmo 51, todos nós conhecemos o Salmo 51. E na minha oração eu comecei a orar, dizendo assim, Jesus, me faz um homem com um coração quebrantado. Me faz um homem com um coração contrito diante da tua presença, porque a tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Eu lembrei de uma frase de uma mulher, uma escritora inglesa, foi uma das primeiras
escritoras inglesa que escreveu, que produziu conteúdo que foi impresso. Uma das frases que eu já falei dela, eu fui pesquisar algumas frases essa semana, eu já sabia o que eu ia pregar aqui. E uma das frases que apertou meu coração, e eu quero compartilhar com você, e eu quero começar essa mensagem nesse texto, nessa frase dela: quebranta o meu coração, Senhor, até que ele seja completamente teu. Quebranta o meu coração, Senhor, até que ele seja completamente teu. Outras frases famosas, que ela era escritora e ela escrevia canções também. Três frases famosas faz despertar em nós, ó Senhor, um profundo e incontrolável amor por Ti. Faz estender de nós raízes que se agarram a Ti. Faz crescer em nós uma chama de anelo por Ti. E uma mais famosa, bela, Senhor, quebranta meu coração, fere meu com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de anelo por Ti. Fere meu coração com uma ferida de um coração contrito e quebrantado diante de Ti. Lady Juliana, 600 anos atrás. E essa semana eu comecei a orar, pedindo para que em mim, na minha casa, nós fôssemos uma família de homens e mulheres, que é 2, de homens quebrantados diante da presença de Jesus. Porque todos nós temos os nossos pecados. E existe uma frase que todos nós conhecemos: se falarem mal de mim, fica de boa, eu sou muito pior do que você pensa. Mas uma das orações que eu carrego há mais de 20 anos é: Jesus, quebranta meu coração, porque essa frase ela caminha comigo há mais de 20 anos. Jesus, me faz um homem de um coração quebrantado. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos alguma coisa que um dia nos desaprovou. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 36. Ezequiel 36, no versículo 26, diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. E a minha oração hoje, todos nós, e eu acredito que a maioria daqueles que estão aqui um dia aceitou Jesus Cristo, um dia tomou uma decisão ao lado de Jesus, ou caminha com Jesus, ou já estuda sobre a vida de Jesus, ou já teve um encontro com Jesus, ou tem algum... E eu tenho convicção que todos aqueles que teve esse encontro, teve esse coração trocado, teve esse coração mudado. E nós cantamos por anos, tem uma canção, e eu estava adorando, andando de carro esses dias, e estava tocando na rádio, bem antiga. Um dia especial, trocou meu coração pelo novo coração. A música que está cantando, eu não sei cantar, né? Você já sabe disso. Ele chegou em minha vida num dia especial, trocou meu coração pelo novo coração. Todos nós, se
eu tenho convicção que aceitou Jesus Cristo, Jesus trocou seu coração, e nesse coração, a minha oração é para que ele seja um coração de carne, como a Bíblia diz, mas que seja um coração quebrantado. Sabe por quê? Porque ele não resiste. Sabe, eu lendo Salmo 51, sábado passado na madrugada, Salmos, e sabe a história de Davi cai, quando Davi cai, com a história que todos nós conhecemos, eu vejo uma coisa no coração de Davi, que muitas vezes é totalmente do nosso coração, porque quando eu caía na minha adolescência e na minha juventude, era muito fácil colocar culpa a alguém, ou colocar, foi porque quando Adão pecou, foi por causa da mulher que tu me deste. Quando o homem pecou, foi porque o Senhor me deu uma mulher, foi porque o Senhor me deu isso, foi por causa disso. E muitos de nós, alguns discípulos, algumas pessoas, quando nós vamos conversar ou confrontar, dizendo, você caiu, ele diz, mas eu caí por causa disso, eu caí por causa daquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E sabe de uma coisa? Quando você lê o Salmo 51, ele começa a dizer, Senhor, eu pequei, só contra ti pequei, Senhor, mas eu quero te pedir uma coisa, não retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque ele é tudo que eu tenho, e olha, Senhor, traz de volta a alegria da salvação dentro de mim novamente. Senhor, porque existe um coração quebrantado e contrito. Mas sabe, muitos de nós, há uma diferença de remorso e arrependimento. E eu não vou entrar aqui, porque todos nós sabemos. A palavra arrependimento no original, ele está ligado a quê? A metanoia. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 12, começa a escrever, ele começa a dizer, eu rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele começa a dizer assim, olha, não vos conformeis com esse mundo. Não se encaixe nesse mundo, mas pela renovação da vossa mente. Arrependimento aqui não tem a ver com choro, ok? Arrependimento aqui na Bíblia não tem a ver com remorso, apesar que alguns de nós, quando caímos, choramos. Mas a palavra arrependimento aqui, ele está ligado a mudar de rota, mudar de direção. E sabe de uma coisa? Hoje eu estou indo para casa e eu moro perto de um motel. Ei, Jesus, misericórdia, eu não posso nem falar isso. Agora, meu Deus, não vou falar não essa história. Deixa para depois. E eu vi esse nome num carro. No adesivo. E sabe de uma coisa? Arrependimento não tem a ver com choro. Apesar que a Bíblia diz que nós devemos produzir frutos que mostram arrependimento. Arrependimento tem a ver com mudança de direção, com mudança, sabe, de comportamento, com mudança, como eu falei semana passada, meu filho não queria ser mais meu filho. Você sabia? Meu pai fumava, meu pai bebia, eu não quero ser mais filho dele, porque eu comecei a testemunhar aqui do que eu fazia, antes de conhecer a Cristo. Então, Jesus transformou meu coração, sabe, por isso que nós cremos como Nova Aliança, que quando Jesus ele vem sobre a vida de um homem, ele começa a transformação interna, depois ela vai se tornando visível, na fala, na roupa, no comportamento, porque a mudança é o quê?
interno, porque Jesus, Ele transformou o nosso coração. Nós tínhamos um coração de pedra, duro, insensível, e Ele agora nos dá um coração de carne, sensível à sua presença, sensível ao seu mover, sensível à sua voz, sensível à sua direção, sensível àquilo que Ele quer falar conosco. Então, arrependimento não é remorso. Eu sei que tem alguns que eles têm alguns pecados de estimação. Eu sei que tem outros que faz parte, já virou, faz parte dele, né? O meu pecado. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza que brota de um coração quebrantado pelo pecado conduz ao arrependimento e à vida eterna. A tristeza do mundo, porém, produz morte. E eu sei porque eu estou falando de mim aqui. Eu lembro da minha adolescência, indo para a juventude, alguns gigantes da minha vida, alguns pecados da minha vida, que eu falava: Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus faz algo na minha vida que eu não aguento mais. No outro dia eu estava fazendo. O meu pecado me persegue de dia e de noite. Eu comecei a orar pedindo para que eu fosse amigo de Deus, porque a Bíblia diz: aproxime-se de Deus, e Deus se aproximará de vós. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproxime-se. O problema é que a maioria das vezes, quando pecamos, nós fugimos de Deus, em vez de correr para os seus braços. Alguns dizem: pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não aguento mais essa área. Pastor, eu luto todos os dias. Ah, pastor, eu não aguento mais. Você aguenta, porque a palavra do Senhor diz que nós não vencemos ainda ao ponto de sangrar. Então você aguenta. Você é forte. Deus te chama de forte e corajoso, mesmo sabendo que você não é. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Foi um dos textos que diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Sabe o que? Que Deus está longe daqueles que têm um coração soberbo, porque Ele dá graça ao humilde. Porque é humilde. E a oração nossa aqui é para que o Senhor nos dê esse coração quebrantado, esse coração contrito, sabe, esse coração que eu vi uma frase uma vez, eu acredito que é do Luiz Hermínio, quem é muito bom em justificativas, quem é muito bom é muito ruim em arrependimento. Quem é muito bom dos argumentos é ruim de arrependimento.
Quem é muito bom em se, mas é ruim de dizer: eu vacilei, fui moleque. Quem pegou a referência aí? Talvez você esteja passando por sofrimento, lutas, tribulações. Mas tenha um coração quebrantado. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração de dizer: errei. Errei. Vacilei. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado. O Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado. Por muitos anos, algumas pessoas teve uma ideia ao meu respeito que eu era um homem muito duro. A respeito de santidade, a respeito das coisas de Deus, eu sempre levei a sério, sempre vou levar a sério. Um dia eu estava em casa assistindo o Gugu, De Volta para Minha Terra, Dedé. E eu comecei a chorar todinho. Rapaz, todo mundo soubesse que eu sou esse homem mole. De volta para minha terra. Eu chorando pelo programa do Gugu. Assistindo Geraldo Luiz, um mês ele enrolando com a história do Asa Branca. Uma das orações que eu sempre orei e sempre peço isso. Primeiro, que eu tenha zelo pelaquilo que é do Senhor, mas que eu tenha um coração quebrantado diante dEle. Porque muitos homens, muitas mulheres que nós conhecemos, teólogos, estudiosos, doutores, líderes, pastores, eles perderam a sensibilidade do Espírito. Eles perderam a sensibilidade do Espírito. Eles perderam a sensibilidade da noiva. E sabe de uma coisa? Eles caíram. E todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós. Todos nós. Mas aqui o problema não é a queda. O problema é o posicionamento pós-queda. Porque um homem quebrantado, como Davi no Salmo 51, ele diz: Senhor, não foi culpa de ninguém, eu vacilei, eu errei, mas devolve a alegria da salvação dentro de mim, Senhor. Porque o Senhor não resiste um coração quebrantado. Porque o Senhor não resiste um coração contrito. Porque eu sei que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aqui é um homem que está orando uma oração pós-queda. Ele está reconhecendo que ele precisa de um coração arrependido. Porque ele entendeu que Deus, ele está mais importante em obediência, em um coração quebrantado, do que em sacrifícios. Porque lá em 1 Samuel, diz esse texto:
Porque Deus está mais interessado em obediência do que em sacrifícios. E o salmista que agora, um rei, está dizendo: o Senhor não resiste. Porque os sacrifícios que te agradam é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, então não despreza. Já viu aquele homem que diz assim: tu precisa se arrepender, rapaz. Tu precisa se arrepender. Aí ele diz assim: estou arrependido por fora, mas por dentro eu estou em pé. Alguém já viu isso? Tem um monte de crente assim. Eu era assim. Não tem quando você briga com o pai, quando você briga com seu irmão? Alguém já brigou com o irmão aqui? Alguém já brigou com o irmão? Teu pai já fez o que contigo? Vai lá pedir perdão pro teu irmão. Vai lá pedir perdão pro teu irmão. Me perdoa. Eu tenho 2 meninos lá em casa, menino. Vai lá pedir perdão pro teu irmão. E ainda dá um abraço e um beijo. Você acha que alguns de vocês não foram só porque o pai estava dizendo, porque depois ia dar algo? Deus não quer isso de nós. Deus quer que eu vá quebrantado diante dele e diga: Senhor, eu estou me dobrando aqui. Por isso que nós nos ajoelhamos aqui na igreja. Pastor, por que aí tem gente, por que se ajoelhar? Por que levantar as mãos? Por que os ministros dizem: levante a mão, vamos nos dobrar? O pastor Nonato termina o culto, todo culto de domingo como aqui? É uma forma de rendição, de estar assim: estou quebrantado diante do Senhor. Estou aqui quebrantado. É uma forma visível, prática, para nos ensinar que nós devemos ser homens e mulheres quebrantados. Isaías 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo: habito no lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Você parou para pensar, irmãos? O Criador dos céus, o texto começa dizendo assim: o alto e sublime, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que permanece acima de todas as coisas, habita nos mais altos céus, decidiu habitar no trono dos céus, mas decidiu também habitar no coração do contrito. Por isso que eu tenho orado: Jesus, me faz um homem quebrantado e contrito, porque perto está o Senhor do contrito. A palavra também diz que Ele habita com o contrito. Senhor, habita comigo. Cantamos: Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio. O salmista diz: eu amo o lugar da tua habitação, aonde a tua glória existe. Eu amo o lugar da tua habitação. Então, Senhor, vem tabernacular em meu coração, porque agora eu sou um homem que luto para ter um coração quebrantado e contrito diante de ti. Tem uma oraçãozinha básica que o nosso pastor lê, ora direto. Faz muito tempo que eu não vejo ele orando. Mas ele sempre ora, quem é discípulo dele mais tempo sabe. Jesus, me livra do orgulho, da vaidade, da prostituição,
e de qualquer forma de mamão. Alguém já ouviu o pastor Nato orando isso? Senhor, me vacina contra o orgulho, contra a vaidade, contra qualquer forma de prostituição e contra mamon. Um homem quebrantado. Sabe o que mais é uma referência para mim no pastor Nonato? Primeiro, a capacidade de aprender. Um homem que nós começamos a contar uma história de uma mulher de 20 anos atrás. E ele começa a chorar. Ele lembra de uma visitação do Espírito Santo e ele começa a chorar. Senhor, que eu nunca perca a sensibilidade e o quebrantamento do meu pastor. Quem anda perto dele já viu isso, com certeza. Quem se arrepende verdadeiramente encontra consolo, irmão. Consolo. Todos nós conhecemos a história de um homem chamado Evan Roberts, no país de Gales. E tudo começou no mover na vida dele. Após uma oração, que ele começou a clamar na língua, eu acho que é galês, é assim, né, professora? Minha professora de inglês está ali, só me olhando. Não vou falar nada em inglês aqui para não passar vergonha e não queimar a escola, né? Uma das orações, você pode estudar depois sobre o avivamento do país de Gales. A frase mais marcante do início do mover do país de Gales foi: dobra-nos, Senhor, dobra-nos, dobra-nos, ó Senhor, dobra a tua igreja e começa em mim. Dobra-me, dobra-me, dobra a tua igreja, começando em mim. Eu li a frase de uma mulher que ela começa, e ela, por vários textos ela vai dizer: quebranta meu coração, fere meu coração. Não foi Tamires Garcia que fez essa canção, foi Lide Juliana. Fere meu coração como uma ferida de fome por ti, fere meu coração como uma ferida de anelo por ti, fere o meu coração com um coração quebrantado diante de ti. Sabe qual é a tendência do passar dos anos? Você que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos no Evangelho, é que você se torne insensível, é que você se torne uma pessoa, sabe, talvez, isso daí eu já vivi, talvez isso daí eu já vivi, eu já passei por isso, não, eu conversei com uma pessoa esses dias, não pastor, eu vou falar, ele está aqui, é meu discípulo faz muito tempo, novo, 38 anos, novinho. Ele disse: pastor, eu não gosto de ir na Aliança Jovem porque eu me sinto velho. Eu falei: madurão, ele está até aqui hoje. Eu falei: eu tenho 40 e estou ali gastando minha vida. E eu aconselhei: não, isso é um engano que muitas vezes cai em nosso coração. Que ao passar dos anos, vamos nos tornando maduros. Tenha medo dessa tal maturidade. Tenha medo. Eu tenho medo dessa tal maturidade.
eu tenho medo. Sabe por quê? Eu já preguei aqui, o ano passado eu terminei o ano falando sobre isso, né? Sobre Peter Pan, sobre o espírito de Peter Pan, de pessoas que não querem crescer. Eu falei sobre isso. A transição, a mudança. Mas sabe de uma coisa? Desconfia, diga para a pessoa que está... Desconfia dessa tal maturidade. Porque tem muitos homens e mulheres que têm caído. E eu terminei o culto passado falando disso. Olha aqui para mim, geração. Daqui para lá. Quando eu falo para lá, o mundo é um pulo. De lá para cá é uma guerra. Você está me ouvindo? Daqui para lá é um pulo. É uma frase que eu carrego tá no meu bloco de nota. Da igreja para o mundo é um pulo. Do mundo para a igreja, uma guerra. Então não cai nessa besteira de eu vou dar uma vagueada no mundo para eu me saber como é que é, porque eu nunca fui, eu sempre fui crente. Porque eu sei quantos discípulos eu sei quantos amigos, filhos de pastores. Eu tenho um amigo que é pastor hoje, Esdra, e eu posso falar aqui de púlpito, o pastor de Novo Repartimento, Nova Aliança. Quantas vezes o Esdra chorava na porta da danceteria Brother, eu morava do lado, e ele dizendo assim: os melhores anos da minha vida foi na igreja. Os melhores dias da minha vida foi na igreja. E ele começava até a falar em línguas algumas vezes. E não conseguia voltar. Não conseguia voltar. Mas um dia, pela misericórdia de Jesus, encontrou, voltou, restaurou tudo. Hoje é um pastorzão lá em Novo Repartimento. Então, se você está aqui hoje, é a oração que eu faço por mim e eu quero estender para você. Jesus, me mantém em pé. Em pé diante da sociedade, mas dobrado diante do Senhor com o coração quebrantado. Eu quero passar os anos e eu não quero que a minha paixão e a minha devoção por ti perca. Eu quero me tornar um homem mais velho, um homem alegre. Eu quero me tornar semelhante a ti. Não santo, porque eu não tenho como, mas parecido com ele. E a minha oração hoje, o pastor Cote, ele diz uma frase, que orgulho, muito antiga essa frase, orgulho é igual ao mau hálito. Tu tem, mas não sabe que tem. Tu já viu aquele cara que ele... Eu vi até uma figurinha esses dias, né? Todo mundo que tem mau hálito, ele gosta de falar pertinho da gente, né? Aí o cara falou assim, é porque ele gosta de desabafar. Do meme, é o meme. Mas o Cote diz que o orgulho é igual ao mau hálito. Você tem, mas não sabe que tem. Chega, tá abafando. Chega, pensa que tá. Que nessa noite Jesus possa nos dobrar diante dele. Que Jesus possa tirar de nós, sabe, todo o orgulho. Nos dar um coração quebrantado.
Ah, porque Davi pecou. Davi pecou. Mas Davi era um homem contrito. Davi era um homem quebrantado. E a resolução foi rápida. E sabe de uma coisa que eu gosto? Tenha amigos profetas na sua vida. O profeta chega para Davi: Davi, eu tenho uma história para contar. Um certo homem fez isso, isso e isso. O que é que nós devemos fazer com ele? Mata ele! Quem é esse infeliz? É tu. É tu. Eu imagino Davi dizendo assim, escrevendo os salmos: ei, Jesus, eu fiz o que o Senhor reprova. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, torna os meus pecados puros, brancos como a neve, como a lã. Segundo o pastor Kleber, não posso falar, né? Senão vai ser racismo. Torna os meus pecados puros e brancos como a neve. Traz de volta a alegria da salvação. Coloque em mim um espírito pronto a obedecer. E não retira de mim o teu Santo Espírito, que Ele é tudo que eu tenho. Porque lá em Ezequiel, porque lá diz que o Senhor habita com contrito. E o Senhor não despreza um coração quebrantado. Não com um coração que anda em remorso. Não um coração que anda em, como diz uma canção bem antiga, lágrimas de crocodilo. Essa geração nem conhece, né? Nem precisa conhecer também não. Porque remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Então fique de pé. Eu não vou pedir o Hugo aqui, senão ele ia morrer se eu pedisse essa música, né? A Lili já riu ali, né? Não vai cantar. Mas eu lembrei também quando eu estava escrevendo essa mensagem sobre uma música de Fernanda Brum, né? Quebrantado o coração. Olha essa geração aqui, Fernanda Brum. A gente achava que ela estava cantando para um homem, né? Que nessa noite, eu comecei esse culto falando debaixo de temor. Enquanto eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim aqui. Dá-nos esse coração quebrantado. Uma das poucas condições, um evangelho que muito se prega, que é uma barganha, que nós devemos fazer algo, que nós devemos ter. Mas uma das poucas condições na Bíblia para estar perto dele, para estar com ele, é ter um coração quebrantado.
é ter um coração contrito, é ter um coração pronto. Pronto. Todos nós pecamos, porque a Bíblia diz: se falarmos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos, e a verdade não está com Ele. Todos nós pecamos. Mas sabe qual é a coisa boa? É que a graça dele nos alcança. A graça para o arrependido nos alcança. Porque a tristeza dele produz uma vida eterna. O arrependimento produz uma vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheça como único Senhor e Salvador. Então baixe sua cabeça. Comece a orar nessa noite. Apaga as luzes para mim.